Pai, em nome de Jesus. Eu apresento em nome de Jesus a Ellen, Senhor, a vida do Pedro. A Ellen ou o Pedro que tal, né? Provavelmente, né? Amém. Pai, eu apresento em Ti, Senhor, a Ellen, Senhor, filha, Senhor, da Cláudia, Senhor, assim como o Pedro, Senhor, que é neto da Cláudia, Senhor, o marido da Ellen, Senhor, família, Senhor, que estão, Senhor, passando por essa enfermidade. Eu apresento em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. O espírito de enfermidade, essa família nós mandamos embora em nome de Jesus. Para que o anjo de cura e milagre possa operar em nome de Jesus lá na família. Da irmã Cláudia, em nome de Jesus. Ela veio, Senhor, aqui, Senhor, interceder por ele, Senhor. E em nome de Jesus, toda infecção, toda inflamação, vamos sair fora da vida deles em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus, Cláudia. Posso ficar em paz em nome de Jesus. Termine em nome de Jesus. Que vai ser rápida a recuperação em nome de Jesus. Onde cura, milagres opera em nome de Jesus. Na vida da Ellen, do Pedro, toda a família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, agora a Cláudia, Senhor, com o teu poder agora. Com o teu fogo, Senhor, queimando do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor, agora. Em nome de Jesus. Chora essas dores, Senhor, que ela falou, Senhor, que ela sente, Senhor. Repreenda agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as dores. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, o teu fogo queimando agora na cabeça, planta dos pés. Receba em nome de Jesus. Poder de Deus sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai. Seu poder queimou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vence o mais do teu fogo, Senhor, queimando. Nova cabeça, plano dos pés da Cláudia. Chora, bababababababa. Vence o mais do teu poder. Todo espírito que estava oprimindo a Cláudia, eu ordeno em nome de Jesus, pega o que é teu e para nunca mais voltar. Fora em nome de Jesus. Toda dor que causava essa dor, esse mal-estar no organismo da Cláudia foi embora em nome de Jesus. Cura e milagres opera agora em nome de Jesus. Quero que anjos operando agora em nome de Jesus na Cláudia. Toda dor causava dor nas costas, nas pernas, nas panturrilhas, os braços. Giro completamente. Toda dor que podia vir na parte lombar, ali nas costas, atrás, foi embora em nome de Jesus. Toda dor que causava a dor foi embora. Todo desgaste da coluna foi embora em nome de Jesus. A coluna seja alinhada em nome de Jesus. Isso está atrapalhando em nome de Jesus. É como se você estivesse descarregando um caminhão de gás. Você pegando o gás que estão no caminhão e você descarregando aquele caminhão. Todo o peso foi embora. Em o nome de Jesus, toda opressão. Mexe em nome de Jesus, seu corpo, sim, onde estava dolorido. Foi embora? Jesus foi embora em nome de Jesus. O que você sentia exatamente? A dor aqui, que eu falei que era uma dor aqui, não contei que estava doendo, que é a dor lombar, os braços, tudo. Foi embora. Foi embora em nome foi embora de Jesus. O peso Sim. Aquela coisa ruim, assim, a sensação ruim, assim, opressão, né?
Foi embora em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Repreendo o mal, orando que não volte em nome de Jesus. Fique em paz em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com a nossa série falando sobre o crescimento espiritual, né? Nós já falamos na mensagem, acho que foi retrasada, eu trouxe o princípio, queridos, que existem pelo menos 4 níveis na nossa vida cristã, na vida espiritual, né? Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco. Senhor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu poder, pela tua glória, pelo teu agir na Cláudia. Terminamos permanentes, todo mal foi embora, que a paz enche o coração pleno da Cláudia, Senhor, de cada pessoa aqui. Claro que todas as pessoas estão renovadas, descansadas, toda opressão, tudo que vem para distrair, para atrapalhar de alguma forma essa mensagem, todas as pessoas que estão ouvindo agora, quando as pessoas vão ver depois essa mensagem, tudo que vem para distrair, atrapalhar essa mensagem, nós repreendemos em nome de Jesus. Declara que essa palavra vai cair em solo fértil, frutificará 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém? Vai para lá, música. Amém, queridos? Então nós estamos falando, né, na nossa série de estudos aqui sobre os níveis da vida cristã. E existem pelo menos 4 áreas que Jesus Cristo ensinou na caminhada, na jornada da vida cristã. E ele mostrou isso através dos 4 tipos de solo. Nós vemos isso tanto em Marcos, vemos nos outros evangelhos. Outros evangelhos também, Jesus falando sobre isso. E Jesus nos ensina em Marcos capítulo 4, ele deixa bem claro, queridos, que para que nós entendêssemos outras parábolas do Senhor Jesus, nós precisaríamos entender essa parábola. E ela fala assim, Marcos capítulo 4, versículo 13. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então Jesus estava deixando claro que para que nós entendêssemos as outras parábolas, nós precisávamos entender esta parábola. E por quê? Porque ela é uma base, né? E não só as parábolas do Senhor Jesus, existem princípios escondidos em outros textos. Não é à toa, queridos, que existem 4 evangelhos, né, que foram entendidos e guiados pelo Espírito Santo para estar na Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia fala sobre os 4 seres viventes, fala sobre esses 4 níveis. Quando o rio do Éden, né, ele se formava 4 rios. A Bíblia fala em Ezequiel 47, né, sobre o rio do Espírito Santo que flui do trono. Ele tem 4 níveis, águas nos artelhos, joelhos, lombos, até águas profundas. Amém? Então nós podemos ver esse processo, né? Quando existia o tabernáculo, existia o povo que ficava fora do tabernáculo, existia aqueles que trabalhavam no átrio, os levitas, existiam aqueles que podiam trabalhar no lugar santo, os sacerdotes, e o Santo dos Santos. E fala desses níveis da vida cristã. Então, todos esses níveis nós já falamos, né, na mensagem retrasada, está lá no YouTube também. E já falamos sobre Abraão, vai estar depois, eu vou postar também lá no YouTube. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses níveis na vida de Isaac. Amém, queridos? Na vida de Isaac. Gênesis capítulo 22. Gosto muito desse ensino sobre os 4 níveis. Gênesis capítulo 22, nós vemos quando Deus provou
Abraão. A Bíblia diz que depois, né, de Isaac ter nascido, né, Abraão passou por várias lutas espirituais, uma batalha, demorou 25 anos para que se cumprisse a promessa na vida dele. Ele foi chamado por Deus com 75 e só quando ele tinha 100 anos ele teve o filho dele. Né? Então demorou muito tempo para que ele recebesse o filho dele. E depois disso, a última prova de Abraão foi justamente entregar o filho dele para o Senhor como um sacrifício. E essa prova não foi só uma prova para Abraão, foi uma prova também para o próprio Isaac. Alguns, a discordância, né? Alguns já ouvi falar de pessoas que dizem que que Isaac tinha cerca de 25 anos quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. Outros já ouvi falar que tinha, como Sara morre com 127 anos, é só você fazer a conta, ela tinha 90, né, quando teve o filho. Então, 37 anos, então ele tinha uns menos de 36. Né? Alguns dizem, já ouvi falar que ele, pouco antes dela falecer, é que foi feito esse sacrifício. Né? Foi pedido esse sacrifício, que não chegou a se consumar, mas no coração de Abraão se consumou. E quando ele foi fazer isso, então ele não era uma criancinha, um piazinho ali. Provavelmente ele já era um homem, uma pessoa que tinha capacidade de não aceitar aquele sacrifício. Mas, quando ele fez isso, juntamente com o pai dele, estava disposto a morrer, ele representa o próprio Senhor Jesus. Aleluia! Pensa na tipologia. O Abraão representa o Pai Celestial, que entrega o Filho, o Senhor Jesus, mas na verdade ele é o Isaac, né? Em Gênesis capítulo 22 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto. Deixa eu ver se é aqui. Vamos. Veja que ele fala havendo adorado, né? Hoje em dia a gente pensa, né? Vamos fazer um momento de adoração. A gente já pensa em tocar um louvorzinho, né? Uma musiquinha. Esse é um momento de adoração, não é? Mas, na verdade, a adoração ela tem muitas expressões. Né? Uma das maneiras que nós podemos expressar a nossa adoração é através do nosso coração, da nossa alma, com músicas, com louvores. Isso é uma das maneiras. Mas existem pelo menos 4 níveis de adoração. Nós podemos adorar a Deus, uma das maneiras é com o nosso corpo, com o nosso físico. Lembra que Davi adorava a Deus dançando? Né? A Bíblia diz: amarás o Senhor de Deus com toda a tua força. O teu esforço de ir num culto, de ir na igreja, muitas vezes a pessoa trabalhou, está cansada e ela vai. Não é verdade? Às vezes está cansado, mas não, você vai tirar aquele momento para orar. Não é verdade? Às vezes está cansado. Eu até recomendo, dependendo quando você está cansado, não orar ajoelhado. Não é verdade? Eu não sei você. Tem uma mosca... Não sei se é uma mosca, o que é? Não orar ajoelhado. Não é verdade? As pessoas estão quase prestes a dormir, você se ajoelha na cama. Eu não sei você, mas eu tenho a tendência de começar a viajar. Não é verdade? Tem que estar descansado para se ajoelhar. Né? Tem que estar muito concentrado, senão você dorme. A não ser que seja rapidinho, né? 5 minutos. Não é verdade?
Senão a tendência é você dormir. E daí você também não pode ficar muito tempo, se ficar desconfortável, daí se ficar muito confortável, você dorme. Mas tem aquele momento que é da oração, que é sem dormir. Quando você entrega a sua força, quando você jejua. É uma das maneiras, né? Existem outras maneiras que nós podemos adorar a Deus. Uma das maneiras também é quando nós ofertas, dízimos, é uma maneira de adorar a Deus, nosso dinheiro, que é uma coisa que as pessoas colocam como Deus muitas vezes, é o dinheiro. Então, quando nós oferecemos a Deus, nós estamos dizendo que não é Deus, não é, que nós não adoramos o dinheiro. Então, ofertas, sacrifícios, é uma maneira de adorar a Deus. Por isso que ele fala, tendo adorado, voltaremos. E aí diz assim, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abrão a lenha do holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava das mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abrão, eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abrão, Deus proverá para si, meu filho. Veja que quando ele fala, vamos lá e voltaremos. Abraão não estava mentindo aqui. A Bíblia diz, lá no Novo Testamento, que Abraão estava crendo na ressurreição. Aleluia! Na cabeça dele não tinha lógica. Não, se Deus mandou eu fazer isso aqui, esse tipo de sacrifício, é porque Deus tem um propósito. Porque foi uma obra muito grande, foi um trabalho muito grande espiritual para que nascesse o Isaque. Não é possível que Deus ia do nada mandar fazer isso. É muito interessante, queridos, que o lugar onde Deus manda fazer aqui no Monte Moriá é um monte depois de ser colocado que era o lugar do templo, né? O santuário de Deus, onde situa-se o templo, né? O lugar mais alto ali. E ali, bem perto, na parte baixa, ali onde fica, lá em Israel, o Geena. O Geena era um lugar onde era feito muitos sacrifícios, inclusive para demônios, que adorava-se Satanás. Era um lugar que Jesus, quando Jesus fala do inferno, a palavra é Geena. Era aquele lugar que Jesus se referia, que era um lugar onde eram feitos sacrifícios a outros deuses, de pessoas. E Deus manda ele fazer uma oferenda num lugar alto que ficava perto daquele lugar. Então não era uma coisa sem lógica. Por isso que Deus, quando não aceita a oferenda, ele está como se estivesse dando uma mensagem, né? Parece ter uma mensagem dizendo, não é esse tipo de oferenda que eu quero, né? Deus nunca pede pessoas, então fique tranquilo, né? No tempo atual, Deus nunca vai pedir isso para você. Amém? E aí, fala, voltando, vamos adorar o Senhor. Então ele fala, pergunta, né, o Isaque ali, pergunta, né, e onde que está, né? E ele fala, Deus proverá para si o meu filho, o cordeiro para o local. Seguiam ambos, chegando ao lugar onde Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho. Interessante que são 4 altares que Abraão estabelece, que a Bíblia coloca claro. E esse é o 4º altar. E ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha, e estendeu a mão. Tomou o cutelo para o imolar a seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Esse aqui é o Senhor, né? Provavelmente, quando fala anjo, nesse caso aqui, está falando do próprio Senhor Deus. E ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora que temes a Deus, porque não me negaste. Sei que temes a Deus porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Depois disso, você vai ver lá para frente, no versículo 18, nela serão benditas as ações, né? Deus declara as bênçãos sobre Abraão e fala no versículo 19. Então voltou Abraão a seus servos juntos e foram para Berseba, onde fixou residência. Aqui foi o último lugar, né? Onde aparentemente Abraão ficou ali, Berseba. E é justamente o lugar onde depois fica Isaque. Então a primeira fase
na vida de Isaac foi entregar o seu corpo. Enquanto para Abraão era algo muito espiritual, era o último nível, ele estava aqui oferecendo o seu coração inteiro ao Senhor, para Isaac era só o seu corpo. Você consegue entender isso? Ele está entregando a sua vida naquele instante. Por isso que a primeira fase para Isaac talvez tenha sido mais leve, porque ele entrega aqui o corpo dele. Depois disso, queridos, essa primeira fase na vida cristã é aquela que a Bíblia diz que a semente caiu à beira do caminho e que veio o maligno e tenta arrebatar, né, quando a pessoa não entende a palavra de Deus. Esse é o primeiro nível da vida cristã. O primeiro nível vai ser o teu esforço, né? Vai ser você sair da tua zona de conforto e ir atrás, ir buscar a Deus. A primeira coisa que o inimigo tenta trazer nas pessoas é falta de entendimento, impedir a pessoa de entender a Bíblia. E eu não estou falando de coisas profundas de revelação. Ele entendeu o básico. Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou por ela, e ela receber a salvação. E muitas pessoas vêm para Jesus e ficam a vida inteira nas águas dos artelhos. Porque a preguiça, o desânimo que o inimigo provoca nela não deixa ela nem sair do primeiro nível. E o primeiro nível, você precisa exercitar um pouco, fazer um pouco de exercício. Oferecer o seu corpo para o Senhor. Depois disso, você já vai ver a vida emocional. Cada um dos patriarcas, dos principais patriarcas da Bíblia ali, dessa geração aqui, que aparece em Gênesis, que é Abraão, Isaac, Jacó e José, cada um deles representa principalmente uma fase da vida espiritual que nós já falamos. A primeira fase é física, depois emocional, depois financeira e a quarta é espiritual. O Abraão, ele é um símbolo da pessoa que tinha uma unção muito forte na área física. Veja, o cara tinha 100 anos quando teve filho. E daí a Sara morre com 127 e ainda ele vai lá e casa com outra mulher, porque ele ficou viúvo, ele casa com outra mulher e tem outros filhos. Ele recebeu uma unção sobrenatural na vida física dele. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas têm saúde boa, que vem às vezes de genética, mas é diferente de você ter a unção nessa área. Assim como tem gente que tem dinheiro, mas não necessariamente tem a unção na vida financeira. Se ela perder tudo, talvez nunca mais retorne. Mas alguém que tem a unção na vida financeira, por exemplo, é possível ela entregar tudo e Deus fazer que aquilo volte para ela. Nos abençoar, a unção é diferente. Não é simplesmente dinheiro. É a unção na vida financeira. E na vida emocional é o forte de Isaac. Você tem alguém na Bíblia que quando você lembra a pessoa está orando por casamento, ela lembra de Isaac. Não é verdade? As pessoas não falam, onde estão os homens, né? Onde está a minha Rebeca? Não é assim? Porque é o símbolo maior. Depois disso, ele estava com 40 anos já. O que demonstra, queridos, que ele tinha uma das coisas que eu percebo na vida de Isaac é que ele tinha essa área sentimental dele muito bem estabelecida. A Bíblia não mostra que ele teve outras esposas. O Abraão teve problemas nessa área. O Jacó teve problemas nessa área. Até José você pode dizer que teve alguma coisinha, mesmo que ele casou depois certinho e tal. Mas ele casou com uma mulher que era sacerdotisa lá, era filha do sacerdote lá, que não servia a Deus. Agora, Isaac, na vida sentimental, o homem de uma mulher só. Homem de uma mulher só. Não teve outra mulher. Teve uma mulher só. E não foi qualquer mulher que ele olhou lá, gostei disso aqui. Não. Foi a mulher que Deus trouxe para ele. Então, ele tinha a unção na vida sentimental muito forte. A Bíblia diz, né, que depois morre aqui a Sara, era Abraão em Gênesis 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo, da casa que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa,
para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Ou seja, pegou lá o servo dele, fez ele jurar que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito. Você sabe que depois Isaac teve 2 filhos, né, que era Esaú e Jacó. E Esaú, ele pega as mulheres que não eram do povo de Deus, não eram pessoas que serviam ao mesmo Deus. E aquilo foi, a Bíblia diz que foi amargura de espírito para Rebeca e para Isaac, porque eles queriam que fosse do povo de Deus, do povo que tinha a linhagem lá do povo que servia a Deus, que naquela época era uma linhagem mesmo, hoje não necessariamente, né? Mas naquela época era assim. Então ele fala, não quero do outro povo, tem que ser do povo que serve a Deus, do povo que vem da linhagem abençoada, daqueles descendentes que vieram descendentes de Sem, porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O Cã foi amaldiçoado, dele veio só gente que não servia a Deus. Daí teve o Jafé, que ficou na minha boca. Mas o Sem foi o abençoado, e dele veio uma geração de pessoas que conheciam os princípios de Deus, ou pelo menos deveriam conhecer. E ele queria desse povo. Ele falou, não vai pegar os cananeus, mas irás à parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Se eu não estou enganado, ele era... Quando ele encontra a Rebeca era a prima de 2º grau dele. E tem até aqui escrito, né, você pode ver isso em Gênesis 22, versículo 20. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão, nesses termos: Milca também tem dado a luz a Naor, teu irmão. Ou seja, Milca era a cunhada, né? Teu irmão Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quizé, de Azo, Pildas, Giglaf, Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Ou seja, o Betuel, que era filho Betuel, era sobrinho de Abrão, primo de Isaac. E Betuel teve uma filha, que é a Rebeca. Betuel gerou Rebeca. E aí, então tinha sido anunciado, e ele fala, vai lá, mas nesse tem que se dar parentela. Diz o Senhor ao seu servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, que me falou, jurou, dizendo, à tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo. Aleluia! Tem um anjo na vida sentimental. Vocês sabiam disso? A Bíblia fala que Jesus, quando ele estava amargurado, né, ele estava com uma tristeza profunda lá no Getsemane, Deus enviou um anjo que o confortava, o consolava. Assim como existem espíritos que trazem depressão, trazem ansiosidade, existem anjos de Deus, que são canais na vida sentimental das pessoas. Aleluia! Até para trazer o marido e a esposa. Aleluia! E aí ele falou, ele vai enviar o seu anjo, que há de preceder, tomarás de lá esposa para meu filho. Eu não vou ler toda a história, como que foi, porque é compridinho aqui, mas eu vou contar basicamente o que aconteceu, né? Então o servo dele foi lá, e chegando lá com seus camelos, ele pediu um sinal para Deus. Oh Deus, né? Fez uma oração para Deus dar um sinal para ele. Quem que era a mulher? Imagine ele encarregado de escolher a mulher para o Isaac. Isaac tinha 40 anos, né? Já estava lá, paradão, tranquilão, nessa terra, cheio de dinheiro, por causa do pai dele, mas não tinha esposa. E ele foi lá, escolheu e pediu, Deus dá um sinal. Daí aquela que ele fala assim, versículo 17, Gênesis 24. Ele fala assim,
Eis que estou de pé na fonte da água, e as filhas dos homens dessa terra saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e darei ainda que beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Ele pediu um sinal. E aquela pessoa, né, que ele pedisse água, ela não desse só água para ela, tá aqui, então um pouco de água para você. Ela já se disponibilizasse e desse lá a água lá para os camelos dele. E isso foi um sinal para ele. E foi exatamente o que aconteceu. Ele pediu água lá, quando chegou a Rebeca lá, e ele pediu água para ela e ela já se disponibilizou e deu água lá para os bichos tudo, imagina? Ela começou a tirar a água do poço lá para ele. E ele viu que aquilo era um sinal. E aí depois disso ele fica sabendo quem que ela era, que era realmente lá dos descendentes. E ele vai lá na casa lá e já dá alguns presentes, algumas joias preciosas ali, e pede para ela ir junto e eles vão. Naquela época, queridos, era diferente, né? Não existia um cartório para fazer um casamento civil. Mas lembre-se que Abraão, ele era o que ele era? Ele era o sacerdote e ele era o juiz. Ele era a nação de Israel. Lembra que Jacó vai ser mudado o nome dele para Israel. Você lembra disso? Então era uma tribo, eram tribos. E ele era o patriarca, o Abraão era o patriarca. Ele que fazia casar, ele que era que casava. Se precisava ir para o cartório, era só falar com o Abraão. O Abraão era o cara que fazia o casamento. Ele era o rei, era tudo ali. Né? Era o sacerdote. Então ele deu uma procuração, falou, vai lá e traz. Estou autorizando. Então estava tudo autorizado. Na parte legal e espiritual. E aí Deus revelou quem que era a pessoa. E veio aquela pessoa para ele. Quando nós chegamos nessa parte da vida sentimental, não significa necessariamente que a pessoa tem que casar quando estiver nesse nível. Jesus não casou, você acha que ele não tinha unção nessa área? Não é verdade? Mas, uma das coisas que tem a ver com isso é um bom casamento. Não significa, assim como o dinheiro não necessariamente a pessoa que tem dinheiro ela tem a unção nessa área, não é necessariamente que a pessoa está casada e está com unção nessa área. Né? Deus pode trazer essa unção no seu casamento, para quem já está casado e para quem não está casado. Deus pode trazer essa cura, mas é necessária essa entrega. A Bíblia diz que nós temos que adorar com todas as nossas forças, mas também com todas as nossas, do nosso entendimento. Nosso entendimento fala da nossa alma, toda a nossa nossa emoção. Para liberar essa unção, você tem que adorar a Deus com o teu entendimento, com a tua alma. E não necessariamente só com os teus... vivendo de acordo com os seus sentidos, mas de acordo com a palavra de Deus. E aí depois ele chega lá a Rebeca, e a Bíblia diz que ele se consolou, foi consolado, né? Da morte da mãe dele, que tinha morrido um pouco antes ali. Veja que ele tinha mais ou menos 37 anos quando ela morre, e quando ele tinha 40 anos, ele casa. Depois disso, a Bíblia diz também que ela não podia ter filhos, mas ele orou e Deus fez com que ela pudesse ter filhos e ela teve e gerou gêmeos, né? Que era Jacó e Esaú. Depois disso, queridos, vem uma outra fase. Veja que de todos talvez os patriarcas ali, uns que a vida é mais tranquilinha nessa área é ele. Porque ele era um cara, o Isaac era um filho muito bom, né? Veja, o cara que foi prometido, né? E que se tem algum filho que foi desejado, foi o Isaac. 25 anos, o pai dele orando, a mãe dele esperando, diz, será que vai vir e tal. Então, né, era o filhinho da mamãe, filhinho do papai ali, tranquilo. Então, nessas duas áreas, foi muito tranquilo a parte física e sentimental para ele. Ele é um exemplo nessa área sentimental. Mas as maiores batalhas, talvez, dele foram justamente nas próximas fases. A terceira fase é a fase financeira. Lembra que o primeiro tipo de solo é que cai à beira do caminho. O segundo tipo de solo, semente, é que cai no solo rochoso. E a Bíblia diz que, vindo a angústia, a perseguição, a pessoa, né, recebeu a palavra de Deus, ela se desvia.
Por quê? Porque começa a parte emocional. Cada uma dessas fases fala de tentações que você vai sofrer. Você vai ser a primeira tentação que a pessoa vem quando vem para Jesus é na parte física. Depois das tentações vem na parte emocional. Então a pessoa vem para Jesus, aceitou Jesus, começa na igreja, o inimigo já tenta a parte sentimental dela, emocional. Ele vai tentar colocar pressão na parte sentimental. Seja se a pessoa já estiver casada, vai trazer algum problema nessa área emocional. Se ela não está casada, vai aparecer alguma coisa. Eu não sei. Ele vai tentar a área emocional da pessoa. Cada um vai ter a sua... onde aperta o calo. E aí é a fase da angústia. Não é verdade? A fase da angústia. Mas se você vencer, se você passar, você vai entrar num outro nível. Que é o nível da prosperidade. Aleluia! Glória a Deus! E nós vemos isso na vida de todos os homens de Deus. Nós falamos de Abraão, como foi complicado essa área na vida dele também. Isaac foi tranquilo porque ele é um exemplo nessa área, né? Então, não tem muito aqui falar da vida dele, sentimento. Mas a próxima área, se você perseverar, você passou pela parte física, muito cansaço. Aí você oferece o teu coração para Jesus, tuas emoções para Jesus, e você vai e persevera em obediência a Deus. Você vai chegar na terceira fase, que é a fase financeira. E a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 26, sobrevindo fome à terra, além da primeira, deixa eu só olhar, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Olha só, sobrevindo à terra, fome naquela terra, além da primeira vida no tempo e nos dias de Abraão, porque no tempo de Abraão veio uma fome muito intensa, uma seca provavelmente muito forte naquele tempo, e Abraão, por causa disso, foi para o Egito. E lá, a Bíblia diz que ele deixou a esposa dele, Sara, morar lá com o faraó. Foi terrível aquela situação. Aquilo trouxe um problema terrível na vida de Abraão. Mas Isaac, aconteceu uma fome pior. A Bíblia diz que foi pior. Mas apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E ele não saiu, ficou na terra deserta, tudo deserto, seca. Mas Deus tinha prometido a terra de Canaã. E a terra de Canaã é a terra do Israel hoje. É uma terra que tem muito deserto, queridos. Tem muito deserto. Principalmente a região do Negueb, que é a região onde ele estava. E ele fala, habita na terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência, acho que dá para desligar, eu acho, né? A ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras na tua descendência e serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, Abraão, no tempo de Abraão, quando ele estava prestes a receber essa unção de prosperidade, ele recebeu dinheiro. Olha só que interessante. Lá no Egito. Só que ele perdeu a bênção, a unção que ia ser na vida financeira. E apareceu uma situação de emprego no Egito. Mas o Egito é o lugar que só tem trabalho. Não tem tempo para Deus. Não tem nenhum altar que Abraão estabeleceu no Egito. Então Deus não queria lá. Não é para você lá, fica aqui. E ele ficou. E a Bíblia diz, lá no versículo 12, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Aleluia! No meio da seca, dá uma olhadinha na câmera. No meio da seca, queridos. No meio da seca, ele foi lá e semeou na terra. E a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1.
100 por 1. Por quê? Porque o Senhor abençoava e ele ficou muito próspero, muito rico. É interessante que aqui também aconteceu uma situação parecida com o que aconteceu com Abraão, quando ele fica preocupado com os homens daquela terra, né? Se eles iam querer a esposa dele, que era muito bonita. E aí ele fala, fala que é minha irmã. Mas no caso dele foi até melhor do que Abraão, né? Porque a Bíblia diz que o Abimeleque, né, viu ali, viu que ele estava acariciando, aí ele percebeu que não era irmã. Falou, olha, por que você fez isso? E aí ele mandou um mandato, ninguém pode tocar nesse pessoal aqui, senão vocês vão morrer. E Deus protege eles, não permite que acontecesse alguma coisa, tanto com Isaac quanto com a sua esposa. Então vem aqui, queridos, prosperidade extraordinária na vida de Isaac. Porque ele permaneceu aonde ele estava. Se nós queremos prosperar, queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a direção de Deus. Amém? A obediência, ela é um princípio para que nós venhamos prosperar. Ouvir a direção de Deus. Ele poderia ir para tantos lugares, mas Deus tinha falado para eles que aquela terra é que Deus ia dar. Mesmo que estavam sem chuvas. E a Bíblia nos mostra, inclusive, queridos, que embora estivesse sem chuvas, o que Deus fez através dele foi aonde quer que ele fosse, Deus abençoava de forma que eles encontravam água na terra. E eles acabavam e abriam poços. E aqui começa uma batalha espiritual para o quarto nível. Primeiro nível físico, depois veio emocional, financeiro. E o quarto nível que é espiritual, que é a vitória sobre principados. Porque a partir daqui, você vai perceber que ele provocou inveja naquele povo. Lembra disso? Nos filisteus. Ou seja, ele provocou inveja em outra nação. Em reis. Ou seja, os príncipes, começaram a ter inveja. Não queriam aquilo. Uma batalha agora não era contra principados. Uma batalha gigantesca. E ele então começa a cavar os poços de seu pai. A Bíblia diz... Gênesis 26. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar. O versículo 15, né, diz, né? E possuía ovelhas, e por isso entulharam todos os poços dos servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Por causa da inveja daquele povo, eles começaram a entulhar os poços da família lá, que vinham já lá do Abraão. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ou seja, começou a querer, o pessoal estava querendo fazer guerra com ele já. Olha só. E a Bíblia diz, então Isaac saiu dali e se escapou. Se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado. Depois da morte de Abraão, eles deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta terra é nossa. Ou seja, ele foi lá e cavou um poço. E eles brigaram. E aí o nome era Ezeque, que significa contenda. Depois ele vai e abre outro poço. Mas eles ficam bravos, brigam com ele lá por causa daquela água. E ele colocou o nome de Sitna. Sitna tem inclusive a origem da palavra Satanás, que era inimizade. Foram 4 poços, 4 lugares ali que eles fazem, que representam justamente os 4 níveis novamente. Porque ele está como se reavivando, reacessando a unção lá do pai dele, que ele tinha recebido. Então vem Ezeque e Sitna, que fala da vida física e sentimental, a parte mais difícil, a parte mais sofrida, né? Então a contenda, que daí depois o outro poço significava inimizade, ódio, acusação, que é na vida sentimental. Aí o terceiro poço que ele abre, aí sim veio prosperidade. Eles não foram lá brigar por causa desse poço. Eles chamaram de alargamento, amplitude. Fala aqui, versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-o Reobote, porque agora nos deu o Senhor, lugar o Senhor, e prosperaremos na terra.
É interessante, o terceiro poço que ele cava, né, significava Rehobote, que fala de prosperidade. E algumas pessoas param aqui. Agora tá bom. Lembra que o terceiro nível, queridos, fala daquele que caiu entre os espinhos, a semente que caiu entre os espinhos. E a Bíblia, Jesus fala que esse solo, né, onde tinha os espinhos ali, ela cresce, mas os espinhos sufocam a palavra. Sufocam aquela planta. E a Bíblia diz que isso significa os cuidados do mundo e a fascinação ou falsidade das riquezas. Ou seja, depois que você passa essas partes aqui, você começa a prosperar, a pessoa começa a prosperar, começa a ficar rica. E aí até a bênção de Deus pode ser um problema na vida dela. Ela pode se desviar nesse momento. Mas se ela perseverar, ela vai vencer principados. E o quarto que ele faz, a Bíblia diz, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Aí no versículo 25, então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram um poço. E eles começaram a abrir um poço, começaram a cavar aquele poço. E depois disso, a Bíblia diz que veio Abimeleque, né, de Gerar, foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzaf, e Ficol, o comandante do exército. E disse-lhes a Isaac: por que viestes a mim, pois odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem. Daí Isaac faz um banquete com eles, faz uma aliança, e depois disso, no versículo 32 da Bíblia diz: nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, e disseram: achamos água. E aí ele fica em Berseba, que é o mesmo lugar que Abraão termina. Aqui ele encontra paz e vitória sobre todos os inimigos. Eles vêm pedir aliança: por favor, não bata na gente. Não brigue conosco. Por quê? Porque ele já tinha vencido principados aqui. Aqui entra no quarto nível, a vitória espiritual na vida dele. Nós vemos que há uma unção geracional na vida dos patriarcas. Um vai passando para o outro. E cada um dos patriarcas vai vencendo e chegando ao último nível mais rápido e melhor. Veja que Abraão demora muitos anos. Ele já estava bem velhinho, mais de 100 anos, para entregar lá ao Isaac e ter aquela vitória sobre principados. Isaac também já não estava muito novo, né? Se ele tem ali mais ou menos com 60 anos, os filhos dele aqui, ele já tinha mais ou menos uns 100. É o que eu acredito por causa do texto que fala logo depois, quando Esaú tinha 40 anos. Quando chega em Jacó também bem velhinho, mas não tanto. Com 60 e poucos anos mais ou menos, ele volta para sua terra. Agora, quando chega no quarto filho, que é o José, com 30 anos ele já era governador no Egito. E é justamente o que nós temos declarado nesse ano, a dupla porção, que lembra justamente aquilo que aconteceu com Elias e Eliseu, né? A transferência geracional, a unção de Deus sendo transferida. E isso acontece com todos os membros da igreja. A unção que está naquele ministério é liberada sobre a igreja, mas isso não quer dizer que você não precisa fazer nada. Isso vai facilitar para você ir mais alto, mais rápido. Mas você vai ter que passar pelos níveis. Você vai ter que passar pelas provas, pelas lutas, pelas dificuldades. Assim como todos esses homens de Deus, eles recebiam a bênção do Pai. O Pai ia lá, o Abraão passou por Isaac, o Isaac passou por Jacó, que passou por um deles, eles abençoavam o seu filho, transferiam aquela unção. Mas isso não quer dizer que a partir disso você não precisa. Tem coisas que são transferíveis, tem coisas que não são transferíveis. Eu posso até orar pela sua vida, você vai receber a unção de Deus, vai ficar cheio do poder de Deus, mas não tem como eu pegar aqui meu cérebro aqui e transferir para você a minha intimidade com Deus. Não tem como fazer isso. Transferir para você a minha intimidade com Deus, transferir com você o meu conhecimento. Você entende?
Você recebe a presença de Deus, mas você precisa buscar a palavra de Deus. Você precisa orar, você precisa ter a tua vida pessoal com Deus, você precisa ter as tuas experiências com Deus. Você precisa passar por essas fases. Aleluia. E aí você vai ver a vitória completa em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa palavra a respeito de Isaac e desses níveis, Senhor. Nós sabemos que esses níveis são níveis, Senhor, que nós precisamos passar e nós queremos passar, Senhor, como cristãos, Senhor. Que possamos, Senhor, vencer, Senhor, todas as batalhas, Senhor, na vida física, Senhor, toda a preguiça, todo o desânimo, tudo aquilo que vem para nos prender, nos travar e que tenta impedir que nós tenhamos a salvação, a vida eterna, que caia por terra. Tudo aquilo que prende as nossas vidas da vida sentimental, que caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta prender também na unção do Senhor na vida financeira, que caia por terra. Que possamos, Senhor, vencer principados, Senhor. Que possamos chegar às águas profundas, não apenas águas artelhos, joelhos, lombos, mas sim águas profundas do Senhor. E que saímos daqui nessa noite revigorados, reanimados. Toda opressão, todo desânimo em cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está assistindo essa mensagem, eu repreendo em nome de Jesus, fora. Que venha, Senhor, o ânimo, a alegria, o desejo de orar, de ler a tua palavra, de estar congregando, de estar buscando mais o Senhor. O fortalecimento, a capacitação do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Vamos na paz. Em nome de Jesus.